Fala, galerinha! Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Gisele Araújo. Esse é o canal Aprovei. E a primeira coisa que eu vou te pedir é, você ainda não faz parte? Então clica aqui embaixo para se inscrever e deixe seu like. O vídeo de hoje vai falar sobre várias técnicas que a gente usa para fazer as questões de interpretação de texto que caem em todos os concursos. Independente do nível, independente de qual carreira você quer seguir. Se você está fazendo Enem, pré-militar, pré-vestibular, não importa. Sempre cai questão de interpretação de texto. Então vamos embora para as dicas de hoje. Texto verbal. Você sabe o que é isso? É o texto escrito. Na verdade, para a definição de texto verbal, a gente também fala de texto oral, porque são textos que contêm palavras. Porém, com a visão de que a gente está estudando para uma prova e as provas não possuem som, então a gente vai falar sobre o que está escrito, beleza? Então tá lá. A linguagem verbal é aquela expressa através de palavras, sejam elas escritas ou faladas. Ou seja, é a linguagem verbalizada, tá bom? Exemplos: redação, notícia, um diálogo, né? uma ligação, tudo isso é classificado como texto verbal. E aí a gente tem o texto não verbal. O que é isso? O texto que não tem palavras, tá? Não verbalizado. Então, texto que não possui palavras, sejam elas orais ou escritas. O texto não verbal é aquele que possui apenas uma imagem, e esta imagem é que pode ser interpretada, tá bom? Então, a gente pode ter placa de trânsito, fotos, uma pintura, um desenho de alguma forma, tirinhas, né? A gente tem muitas tirinhas que não possuem diálogo. Você vai fazer a interpretação da história apenas com o que está desenhado, beleza? Então são textos não verbais, aqueles que não contêm palavras. Aqui eu trouxe dois exemplos. Uma pintura do Cândido Portinari, a obra chamada Retirantes. A gente vai perceber que não tem nenhuma palavrinha escrita ali. Porém, há toda uma representação, certo? São pessoas muito magras. O que você percebe a respeito disso? Que são pessoas que estão passando necessidade, estão passando fome. É uma família inteira, né? Tem crianças pequenas, crianças de colo, tem a pessoa ali mais velha que representa o avô, tem o casal, né? Já que eles foram desenhados ali juntinhos, eles representam o casal, que seriam os pais desses filhos. Então, tem várias coisas que a gente consegue fazer a interpretação ali a partir somente de uma imagem, tá? Eu chamo isso de texto não verbal. Eu não tenho nenhuma palavra, eu não tenho um textinho explicando o que o Cândido Portinari quis dizer com isso. Eu tenho só a imagem e a partir dela eu faço essa interpretação, ok? Um outro exemplo bem legal de texto não verbal que a gente tem bastante no nosso dia a dia são as placas de trânsito, certo? A grande maioria das placas de trânsito não tem nada escrito. Eu sei que você vai lembrar logo daquela que está escrito pare. Beleza, aquela tem uma palavra. Mas a grande maioria não tem nada escrito. E aí você sabe representar a partir dos desenhos, certo? Onde faz o retorno, um lugar que tem quebra-mola, cuidado com animais na pista. Então tem N placas aí que a gente, que é motorista, tem que saber. E até quem não é motorista conhece boa parte delas porque elas estão espalhadas nas estradas por aí, tá bom? Vamos para a próxima. Agora a gente vai falar da linguagem mista. Pensa bem, nós já entendemos o que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que pode ser a linguagem mista? É quando mistura as duas coisas, ok? Então, além da linguagem verbal e não verbal, a gente tem a linguagem mista. Pode também ser chamada de híbrida, mas normalmente ela vai cair como linguagem mista, tá bom? Vai ser usado esse termo. A linguagem mista utiliza as duas modalidades de linguagem, então ela junta a verbal e a não verbal, para emitir uma mensagem, tá bom? Onde é comum encontrar a linguagem mista? Charge, que tem imagem e tem o texto. História em quadrinhos, tem a imagem e tem o texto. Cartoon, e assim vai, tá? Nós temos vários exemplos de textos que juntam imagens
com a parte escrita. E aí, a isso a gente dá o nome de linguagem mista. Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente observar, tá? Nós temos uma tirinha da Turma da Mônica e a primeira é a Mônica perguntando por que o Cebolinha não quer mais brincar de casinha com ela. E aí, olha como você tem que juntar as duas coisas, né? A resposta dele tá ali, por escrito, que ele fala assim, adivinha. Mas se tivesse só a parte escrita, daria para interpretar certinho, do jeito que tá ali, do jeito que deve ser? Não, né? Por quê? Esse adivinha é uma resposta irônica que ele deu à Mônica. Por que ele não quer mais brincar com ela? Porque ela colocou ele para fazer todo o serviço de casa. Então ele tá lá com o Sansão dentro de um carrinho de bebê, né? Fazendo as vezes ali de um filho. E aí ele tá de avental, cuidando das coisas da casa, fazendo comida, tirando o pó dos móveis e tal. E a Mônica tá fazendo o papel de quem trabalha fora e chega com a maletinha na mão. Então, esse adivinha foi irônico da parte dele. E aí a gente consegue fazer essa interpretação juntando as duas coisas, ok? E embaixo é a mesma coisa, uma tirinha fazendo uma intertextualidade com a história da Branca de Neve. Primeiro vem a bruxa, que é o tradicional, oferece uma maçã, não, obrigada. Aí vem a serpente, faz uma intertextualidade com a história da Bíblia. A serpente também oferece a maçã, ela dá a mesma resposta, não, obrigada. E por último vem um homem que fala assim, com mais 10 mil você ganha um celular. Então, teoricamente, ele está usando táticas de vendas, né? Seria um vendedor. E a mensagem dele no final ali, né, a última fala, questão de técnica. Então ele está usando técnicas de venda e ele conseguiu convencer a Branca de Neve. E aí lá no fundo da imagem a gente vê, ela mordeu a maçã e caiu no feitiço da bruxa, né? Então a gente vê que ela está caída no chão e a maçã rolou. Além então de fazer a interpretação de juntar o texto verbal ao texto não verbal, porque a gente tem, né, mais um exemplo de linguagem mista, ainda tem a questão da intertextualidade, né, que é um texto citar o outro texto, ainda que seja implicitamente. O que é implicitamente? É o que está subentendido, certo? Foram citados textos aqui que são de conhecimento geral. Todo mundo conhece a história da Branca de Neve, todo mundo já ouviu falar que Eva caiu em tentação lá no paraíso porque a serpente entregou uma maçã para ela, né? Então não precisa estar escrito que esse texto aqui está citando esses outros dois, né? Tá subentendido. São histórias que são de conhecimento comum das pessoas, tá bom? Não que quando esteja por escrito deixe de ser intertextualidade, tá? São só tipos diferentes. Seguindo aí nossa aula, denotação e conotação. São também muito cobradas em concurso, tá? Essas duas palavrinhas aí são bem parecidas, mas têm significados opostos, tá? Denotação é o emprego do sentido real, ou seja, o sentido literal das palavras ou das expressões. E conotação é o emprego do sentido figurado, tá bom? Então, a gente tem dois exemplos aí. Ganhei uma flor do meu marido. Ganhei flores de verdade, um buquê ou uma flor sozinha que seja, uma flor de verdade. E a de baixo tá assim, minha filhada é uma flor. Se é minha afilhada, é uma pessoa. Eu não posso dizer que ela é uma flor com sentido real, certo? Só tem como interpretar no sentido figurado, porque uma pessoa não vai ter pétalas, folhas, né? Não vai estar plantadinha lá no vaso. Então, é um sentido figurado para fazer um elogio, para dizer que ela é bonita, que ela é cheirosa, que ela eu posso dar vários significados para chamar a minha afilhada de flor, entende? Então, denotação. Grava o D de dicionário. Dicionário nos mostra o quê? O sentido real das coisas. Conotação, a gente grava o C de criativo, criatividade. Ou seja, é o sentido figurado. Eu vou ampliar esse sentido dessa palavra ou dessa expressão. Ok?
Próximo, a gente vai falar também de fato versus opinião. Eu tenho visto isso em alguns editais de concursos para colégios técnicos. Está especificado lá no edital a coisa do fato versus opinião. E a gente precisa entender que são coisas diferentes. Fato é uma ocorrência, é um acontecimento, é algo que aconteceu de verdade, né? Aconteceu de fato, como o próprio nome já diz. Opinião é aquilo que eu acho a respeito daquilo dali. Então, opinião é o meu ponto de vista, sabe? É o meu julgamento pessoal. É o pensamento que eu construí em relação àquela situação que aconteceu ou que está acontecendo. Tá bom? Vamos dar um exemplo. A temperatura sempre cai no inverno. Isso é um fato ou uma opinião? Um fato, certo? Não dá para discordar daquilo que de fato acontece, ok? Então, no Brasil, a gente costuma ter junho e julho como os meses mais frios. Isso é um fato. Não tem como dizer que isso não acontece. É um fato. Agora, se eu digo que eu não gosto de frio, eu prefiro o calor, portanto, eu prefiro o verão. Aí nesse caso, é uma opinião. Gostar mais do verão ou gostar mais do inverno é uma opinião. O fato em questão é: existe o inverno, existe o verão. A gente falou na primeira frase ali que a temperatura sempre cai no inverno. Isso é fato. Deu para entender? Show de bola. Próximo. Inferência. E isso a gente tem que usar muito para conseguir interpretar. O que significa inferir? Deduzir, certo? E essa palavrinha é danada para cair nas questões de concurso. A partir do texto tal, é possível inferir, e aí vem as opções. Então, inferir, basicamente, significa deduzir. Então, vamos lá. É uma dedução feita com base em informações ou um raciocínio que usa dados disponíveis para se chegar a uma conclusão. Então, vamos lá. Tem uma chargezinha aqui do lado. Professor Chiquinho, ausente. Professora Marluce, ausente. Professor Luiz, ausente. O que eu consigo inferir sobre essa charge? Não tem professor na escola. Pode ser que seja uma greve. A charge está fazendo uma crítica social sobre a educação pública do país, certo? Então, eu consigo inferir algumas informações a partir daquilo que está expresso no texto, tá bom? Eu não posso inventar uma informação, certo? Eu posso dizer, por exemplo, que a merendeira faltou? Não. Não tem informação nenhuma ali sobre a merendeira. Os 3 nomes que o menino chama, né? Ele faz a chamada ali de 3 nomes. Todos eles têm o termo professor na frente. Professor Chiquinho, professora Marluce e professor Luiz. Então, eu entendo que a crítica está sendo feita para falar sobre as aulas, sobre os professores que estão faltando ou que estão em greve. Provavelmente a situação é essa. Agora, eu não posso dizer que a diretora também faltou, que a merendeira também faltou, que a secretária também faltou. Essa informação não está ali e eu não tenho nada que me indique essa informação, certo? A minha inferência tem que ser somente a partir das informações que eu tenho no meu texto. Deu para entender? Então, eu consigo deduzir que os professores não estão dando aula neste momento ali. Mas eu não tenho como dizer que outros funcionários da escola também não estejam presentes, ok? Seguindo aí, depois de tantos conteúdos explicados, eu trouxe umas questõezinhas para a gente testar, treinar o que acabou de ser aprendido. A gente tem um poeminha da Adélia Prado, e aí vão vir 2 questões sobre ele. Então, vamos lá.
para comer depois. Na minha cidade, nos domingos de tarde, as pessoas se põem na sombra com faca e laranjas, tomam a fresca e riem do rapaz da bicicleta. A campainha desatada, o ar enfeitado de laranja, é bobagem. Daqui a muito progresso técnico e lógico, quando for impossível detectar o domingo, pelo sumo das laranjas no ar e as bicicletas, em meu país de memória e sentimento, basta fechar os olhos. É domingo, é domingo, é domingo. Lindo, né? Aí vamos lá, temos duas questões a respeito desse poema. O recurso da repetição da oração é domingo, né? Lá no finalzinho do texto ela fala 3 vezes. Tem como objetivo o quê? Levar o leitor a recordar-se das tardes de domingo da sua infância, reforçar a possibilidade do eu lírico voltar pela imaginação ao passado, enfatizar a ideia das transformações que o progresso pode trazer, ou lembrar ao leitor como eram as tardes de domingo do eu lírico. O que vocês acharam aí? Pode dar pause no vídeo, ler com calma, tentar fazer de novo. Número 5 é letra B de bola. Reforçar a possibilidade do eu lírico pela imaginação. Voltar pela imaginação ao passado. Então, letra B. Isso aqui é uma prova do Colégio Pedro II de 2014, tá, gente? Agora, questão 6. Dos substantivos a seguir, o único que foi usado no texto com sentido conotativo é... A gente acabou de ver. Conotativo é o sentido criativo, né? É o sentido figurado da coisa. Será que vocês conseguiram observar? Dá pausa no vídeo, volta um pedacinho, lê o texto de novo com bastante carinho que você vai achar lá, tá bom? Aqui o gabarito nos diz lá que a resposta é letra D, país, que ela fala no meu país da memória, tá? Então ela tá usando o país com sentido figurado. Não é o país, a nação, né, o lugar, no meu país da memória. Então, ela faz referência ali de forma figurada à memória que ela tem da infância dela. Questão 5. O humor é um recurso frequentemente usado em charges. A razão de a charge em questão provocar humor está no fato de que... Vamos lá dar uma lidinha na charge. Querido Júnior, como você tem passado? Sua mãe e eu estamos bem. Estamos com saudade. Por favor, desligue seu computador e desça para comer alguma coisa. Com amor, papai. Então, o que provoca humor nessa charge? Os pais escreverem um e-mail, os pais dominarem a tecnologia do computador, o Júnior não dá atenção à alimentação sugerida pelo pai, os pais só se comunicarem com o filho através de e-mail ou o Júnior não querer se comunicar com os pais. Letra D de dado. Os pais só se comunicarem com o filho através de e-mail. Essa que é a graça da charge, tá? Porque isso não é normal, né? Não é habitual. As pessoas se falam pessoalmente, não por e-mail. Questão 6. A presença da mãe... Desculpa. Apesar de o e-mail ser escrito pelo pai, a presença da mãe é marcada pelo emprego de quê? Verbos na primeira pessoa do plural, pronomes de você e eu, vocativo querido Júnior, verbos no modo imperativo ou substantivo saudade. Essa não está difícil, tá? São os verbos na primeira pessoa do plural. Qual a primeira pessoa do plural? Nós, correto? E aí ele coloca lá, estamos bem e estamos com saudade. Ele usa 2 vezes o mesmo verbo e as 2 vezes conjugado da mesma forma. Estamos está conjugada, né,
pro nós, né? A primeira pessoa do plural. Nós estamos bem, nós estamos com saudade, tá bom? Então, os verbos conjugados na primeira pessoa do plural junta ali o pai com a mãe, ok? Lembrando que essas questões, né, foram retiradas da prova da escola SESC de 2017. Ok, gente? Eu espero ter ajudado com essas dicas. Espero que você se dê muito bem nas provas que você está fazendo. Continue seguindo aqui o nosso canal. E em breve a gente traz mais vídeos falando da nossa bela língua portuguesa, ok? Um abraço, um beijinho, até a próxima!